Hoje vou estar debatendo sobre os tipos de viajantes no tempo, retratados pela ficção científica, né? Uma pesquisa que eu estou fazendo para o meu livro Cronogênesis, que é um livro de não ficção, mas que debate justamente as possibilidades tanto reais quanto fictícias da viagem no tempo. Nesse livro eu compilo não somente teorias existentes na ficção, como também teorias da ciência, assim como, sobretudo, o discorro das minhas hipóteses, das minhas teorias feitas para os meus livros da série Crônicas do Tempo, Crônicas Atemporais, As Duas Faces do Espelho, O Filho da Eternidade e Acrologias, né, que estão disponíveis no Clube de Autores. São livros que, apesar de não ter tido uma edição profissional, uma revisão profissional pelo qual carece de fato, o material bruto se encontra nesse site para quem estiver interessado. Evidentemente que recebeu uma revisão do autor, uma revisão ortográfica básica, mas incorre ainda alguns eventuais erros. E a quem estiver interessado, quiser ler, quiser discutir e debater as minhas ideias, me refutar, se possível, gostaria disso, de justamente esse debate que carece muito às vezes, e às vezes eu posso até incorrer erros, né, realmente por não ter ninguém para poder oferecer uma antítese, oferecer uma refutação lógica, argumentativa dessas teorias, mas que naturalmente se trata essencialmente de filosofia e ficção científica, mesmo que abordem aspectos da ciência, mas sobretudo por ter critérios que atêm-se a temas como livre-arbítrio, destino, realidades paralelas e o próprio conceito de realidade em si, né, definido pelo tempo, por tempos alternativos. Então, os três tipos de viajantes no tempo, primeiramente, são os intervencionistas corretores, aqueles que intervêm na linha do tempo para poder corrigir determinado evento, acontecimento, a fim de que a linha do tempo siga um fluxo de destino que eles considerem ser comum ou natural a eles, né? Que eles acreditam, né? Mesmo que nessa old school, né, nessa filosofia antiga da ficção científica não consiga discernir o que seria exatamente uma alteração no tempo, porque muitas vezes o paradoxo se mescla com isso, e às vezes até o próprio filme De Volta ao Futuro confunde quando o Doctor vai parar numa realidade alternativa por uma alteração no fato, quando aquilo altera diretamente algo, né? E por aí vai, cria uma certa confusão, pelo qual a minha teoria tenta resolver. E de modo similar também, que aborda o mesmo estilo, mesma filosofia old school da ficção científica, que é a teoria do intervencionismo por alteração. Os intervencionistas que lutam para alterar o tempo, ou seja, para corrigir males como guerras, genocidas, e da linha do tempo. Ou então até mesmo pessoas, vilões, né, arqui-inimigos, que roubem uma máquina do tempo, que tem a pretensão de alterar o tempo a benefício próprio, né? Esses dois critérios podem ter também sérias ambiguidades morais e sérios problemas em relação à abordagem sobre o que é destino e livre-arbítrio. Já a terceira opção, que é a que eu costumo mais abordar nos meus livros, são os observadores, pelo qual os viajantes no tempo que observam, viajam no tempo mais para pesquisar, observar eventos e acontecimentos históricos cujos fatos são desconhecidos, ou qual os fatos não são conhecidos, fatos ocultos, eventos históricos até mesmo ocultos que são desconhecidos da história, assim como estudar eventos alternativos de acontecimentos em outras dimensões paralelas, como o Crônia, né, que alguns autores de ficção científica nacional abordam, e que justamente esse aspecto, eles não são intervencionistas, porque eles não acreditam, na minha hipótese, na minha teoria, que não é possível alterar o tempo, que é justamente o aspecto que cria a ideia de tentar resolver os paradoxos temporais com uma forma mais substancial, mas sim alternar o tempo. Se você viajar no passado e matar o seu próprio avô, você não vai deixar de existir, mas na verdade você vai parar numa dimensão em que seu avô, você, não existia. E seu pai não existia, obviamente, entendeu? É um exemplo de paradoxo, porque eu não poderia alterar o que já aconteceu. Uma questão entrópica, porque eu acredito que nós não podemos voltar o tempo, mas voltar o tempo.
voltar no tempo, né? Não retroceder o tempo, mas sim romper a barreira do tempo e conseguir voltar no tempo, a exemplo de paradoxos. Isso não anula livre-arbítrio algum, de modo algum, não anula a ideia de destino, e pelo contrário, resolve muitos problemas das viagens no tempo diferentemente colocadas, entende? Então a minha ideia é justamente tentar levar a hipóteses que tentam desenvolver respostas que eu sempre ficava martelando, sempre fiquei intrigado por esses paradoxos, desde a minha adolescência e infância até mesmo, que eu assistia séries, eu ficava em filmes em que ficava me indagando, né? O aparente contrassenso de uma pessoa voltar no tempo e impedir dos seus próprios pais casais, você vai sumir simultaneamente, o que anula a sua volta no passado para poder matar, o que cria um contrassenso que não tem uma resolução lógica conhecida. Essa ideia de viagem no tempo, ela aborda essencialmente postulados de um multiverso.